Amém. Deus abençoe nossas crianças. Abra sua Bíblia, querido, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos, vamos ler do versículo 1 até o 7. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto que está projetado e também, se tiver a sua Bíblia aí, poder abrir e acompanhar a leitura sempre é importante. Diz assim, palavra de Deus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Então, queridos, o Natal é a manifestação da luz de Deus, a luz da graça, a luz da salvação. Luz que ilumina diferentes aspectos da nossa realidade. E um desses aspectos é a simplicidade. É algo que chama a atenção de qualquer pessoa, crente ou não crente, quando lê ou ouve a história do Natal, do primeiro Natal. Ora, o Natal é o nascimento de quem? Natal é o nascimento do Filho de Deus. É o próprio Filho eterno de Deus, o mediador de toda a criação, o unigênito em carne e osso. E onde é que alguém assim, alguém dessa categoria, deveria nascer? Imagine, né? Naquela época, certamente no melhor dos palácios, no quarto mais luxuoso do palácio mais nobre, com centenas de pessoas dando ali assistência a José, a Maria e ao bebê recém-nascido. Se fosse nos dias de hoje, certamente, o hospital mais capacitado, com os médicos mais preparados, estaria inteiramente reservado para receber alguém desse status, o Filho de Deus. Então, é mais do que o nascimento do século, é o maior nascimento da história. É o maior nascimento de todos os tempos. E aí chama a nossa atenção que não foi assim que Jesus nasceu. Para começar, Maria e José estavam longe da sua cidade. Eles eram de Nazaré e estavam em Belém. Em Belém, Jesus nasceu em uma manjedoura, ou seja, o Filho de Deus nasce em um espaço reservado aos animais. Não havia quartos disponíveis para o Filho de Deus que veio nos salvar. A cidade, veja você, não parou para acompanhar o nascimento de Jesus. Não houve festas. Não havia multidões na rua. Aquele foi um dia normal em Belém. Para a maioria da população, nada diferente aconteceu. Não houve fogos. De fato, algumas pessoas foram visitar o menino Jesus. Quem foi? Não foram os reis. O imperador, muito menos. Os generais, os capitães do exército, os líderes políticos e religiosos não estavam ali. As pessoas mais ricas e influentes.
Quem estava com Jesus naquele dia eram alguns sábios desconhecidos, que vieram de algum lugar desconhecido do Oriente. Depois chegaram alguns pobres pastores do campo, pessoas que, por sinal, não tinham nenhum prestígio na época. Além desses, pelo que sabemos, ninguém mais apareceu no primeiro Natal. Esse milagre grandioso, fantástico, aconteceu de maneira muito simples. Isso não foi um acaso, porque o nascimento de Jesus é parte do plano de Deus. Deus resolveu enviar seu Filho ao mundo de maneira simples. Ao invés dos palácios, Deus preferiu a manjedoura. Ao invés das pessoas mais poderosas, Deus preferiu os sábios e pastores. No lugar de um grande espetáculo, alguns poucos adorando o Salvador. E esse padrão da manjedoura, do Natal, é o padrão que encontramos no ministério de Jesus. É o padrão do Evangelho. Por esse motivo, a simplicidade, ela é considerada uma das marcas da espiritualidade cristã ao longo dos séculos. Ela é uma das chamadas disciplinas espirituais. Mas é uma área que geralmente a gente ignora. Quando a gente ora pelo ano novo, dificilmente a gente ora, Senhor, em 2025 eu quero viver uma vida mais simples. Eu nunca ouvi ninguém fazer essa oração. Não encaramos a simplicidade como uma virtude espiritual. Por isso, não é simples falar sobre a simplicidade. Há muitos mal-entendidos na conversa. Tem gente que confunde simplicidade com pobreza. Só que a dimensão material, ela pode ser um dos aspectos da simplicidade cristã, mas nem sempre menos dinheiro é garantia de uma vida simples. Ou é o que a Bíblia quer dizer com simplicidade? Outros confundem simplicidade com mediocridade. Como se fazer o simples fosse fazer qualquer coisa de qualquer jeito. E não é, por exemplo, uma casa bagunçada, não necessariamente é uma casa simples. Simplicidade tem a ver com a gente fazer o que é necessário, se concentrando no que é mais importante e abrindo mão das coisas que são secundárias. Então, a simplicidade, ela é o contrário do que é complexo. A simplicidade nos ajuda a manter o foco e a concentrar nosso tempo, nossa energia, seja ela física ou mental, nossos recursos, em função desse foco. O X da questão é: qual é o nosso foco? Quais são nossas prioridades? Porque aí, de repente, você pode ouvir esse mesmo discurso, segunda-feira, numa conversa de trabalho, o seu chefe falando para você. Ele quer simplificar processos para potencializar os lucros da empresa. O resultado financeiro é o foco dele. Também podemos ouvir esse discurso de um técnico de futebol, por exemplo. Ele quer simplificar o jogo para obter mais vitórias. O foco é o resultado esportivo. Também encontramos por aí os chamados movimentos minimalistas, que propõem um estilo de vida menos acumulativo. Uma casa com menos móveis, um guarda-roupa com menos roupas, e por aí vai. Então, note, em todos esses casos, a simplicidade está em função de um objetivo. O lucro da empresa, a vitória do time, a preservação do meio ambiente, um consumo mais sustentável. E todos esses objetivos têm sua validade. Agora, do ponto de vista do Evangelho,
são objetivos secundários. Há um objetivo maior. E aí a gente lembra das palavras de Jesus lá em Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Fomos criados para a glória de Deus, para uma existência de comunhão e serviço a Ele. Então, o nosso foco é a adoração ao único Deus, ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa prioridade é viver neste mundo, desfrutar da criação na presença dEle, de acordo com a vontade dEle. Nosso foco é cumprir o chamado dEle para nossas vidas. Nosso foco é viver a missão do reino, servindo a Deus e a seu povo. Nosso foco é manifestar a bondade de Deus aos que ainda não fazem parte do povo de Deus, por meio de ações concretas, de caridade, de solidariedade. Nosso foco é compartilhar as boas novas do Evangelho, de salvação, com todas as pessoas. Nosso foco é manter viva no coração a chama do Evangelho, a esperança da segunda vinda de Cristo, a chegada dos novos céus e nova terra. Portanto, a simplicidade em função do Evangelho me ajuda a manter o foco no reino de Deus. Então, o foco não sou eu. O foco não são meus desejos e sonhos. O foco está no Senhor. Ao mesmo tempo, em relação a essas outras utilizações da simplicidade, a simplicidade como virtude cristã, ela pede mais de você. Ela vai mais longe. Porque a gente não está propondo apenas simplificar uma parte da sua vida. Não é apenas você simplificar o seu consumo, o seu guarda-roupa, ou a maneira de um time jogar. O Evangelho exige da gente, não a parte da vida, mas a vida toda. Por isso eu preciso começar simplificando o meu coração, para que Cristo reine sobre todas as áreas da minha vida, sem obstáculos. Então, partindo do primeiro Natal, da simplicidade do primeiro Natal, eu gostaria de conversar com você sobre algumas dimensões da simplicidade cristã. E a primeira delas é certamente a simplicidade do Evangelho. Aqueles que já fizeram o DNA da nossa igreja vão se lembrar de que em certo momento a gente faz uma pergunta: o que é o Evangelho? Será que o Evangelho é uma doutrina? Será que o Evangelho é um conjunto de rituais? O Evangelho é o lugar que a gente vai no domingo? É uma forma de se comportar? É um tipo de moral? É algo que nos faz bem? E a resposta é: o Evangelho é alguém. O Evangelho é essencialmente uma pessoa. O Evangelho é Jesus, é o Filho de Deus que se fez ser humano, morreu em uma cruz, ressuscitou, está exaltado no céu e um dia Ele voltará, trazendo a plenitude. O Evangelho é crer em quem Ele é e no que Ele fez por você. O Evangelho é viver a vida que Ele nos proporciona. Uma vida de relacionamento com Deus, por meio dEle, uma vida em que somos transformados por Ele, uma vida em que somos sustentados, alimentados pela graça que flui dEle para as nossas vidas. Uma vida que testemunha para o mundo quem Ele é, por meio de palavras e ações. O Evangelho é simples, irmãos. Porque se trata não do que você precisa fazer, se trata do que Ele fez por você. Não é o caminho que a gente precisa percorrer até o céu. É o caminho que o céu percorreu até nos encontrar. E o auge dessa caminhada está na simplicidade da cruz.
para nos salvar, Deus não mandou uma enciclopédia do céu. Enviou seu Filho. Deus não mandou a gente fazer algum tipo de curso, ou seguir algum tipo de jornada épica, enfrentando desafios, subindo montanhas, atravessando desertos. Ele apenas nos convidou a crer e confiar no Filho dele e a seguir Jesus. Simples. Eu sei, talvez você pense assim, poxa, mas tem mais coisa. O Evangelho tem doutrinas, tem teologia, é verdade. Há elementos importantíssimos, ensinamentos importantíssimos para a nossa vida cristã. Na nossa igreja, o discipulado é onde a gente trata disso. Só que justamente, veja, a virtude da simplicidade nos lembra que todo conhecimento que você pode ter da Bíblia, toda a teologia que você conhece, todo o cristianismo, precisa estar a serviço do essencial, que é Jesus. Preste atenção nas conversas que Jesus tinha. Lembre-se da conversa que ele teve com a mulher samaritana. Lembre-se da conversa que ele teve com Zaqueu e com tantos outros. Há 11 anos atrás, quando a gente começou a nossa igreja, a primeira série de mensagens que a gente fez aqui chamava A Simplicidade do Evangelho. Porque justamente algo que sempre esteve no nosso coração é que nós existimos como igreja para simplesmente levar as pessoas a Cristo, testemunhar a presença de Cristo em nossas vidas, ajudar as pessoas a viverem a vida que Cristo proporciona, celebrar o que Cristo fez, continua fazendo e fará por nós. Simples. Simples não quer dizer que é fácil, mas é simples. Não é complexo, é simples. O que vemos por aí é crentes perdidos e confusos em uma montanha de coisas secundárias. E aí, se quem está dentro da igreja está perdido, imagina quem está lá fora. E quando a gente fica discutindo se o crente pode votar ou não, nesse ou naquele candidato, se pode ou não pode falar em línguas, ou qual é a melhor cor que a gente tem para pintar a parede, e tantas outras questões menores, a gente se afasta do centro, que é Jesus. Irmãos, eu queria que você meditasse nessa pergunta que eu vou te fazer, porque ela é séria. Que tipo de cristão somos nós? Que sabemos bem, muito bem, falar mal das outras igrejas, mas não sabemos falar de Jesus para ninguém. A gente sabe convidar as pessoas para vir na igreja, mas a gente não sabe explicar o Evangelho para elas. A gente sabe elogiar a igreja, elogiar os pastores, mas a gente tem dificuldade de explicar a mudança que o Evangelho proporciona na nossa vida. Sabemos vir ao culto, servir a igreja, mas a gente nem sempre tem a consciência da nossa necessidade do Evangelho. Então eu não venho aqui porque vocês precisam de mim. Eu não venho aqui porque a igreja precisa de mim. Eu venho aqui porque eu preciso do Evangelho. Entende? Ignoramos a nossa necessidade contínua do Evangelho. Por isso a gente precisa redescobrir a simplicidade. A simplicidade nos leva ao foco, ao centro do que é o Evangelho. Outro dia conversava com nossa irmã Antônia, missionária, e ela compartilhava a experiência de evangelizar
em uma zona de guerra. Então, ela está conversando com pessoas que vão morrer a qualquer momento. Alguns vão morrer em horas, alguns vão morrer em dias. Então, o lance é, você não tem tempo de pegar essa pessoa e mandar o link do culto no YouTube, né? Marcar um discipulado com o pastor Jackson, com o pastor Felipe. Não há tempo para isso. Porque a pessoa vai morrer. Então você está ali e precisa explicar para ela o Evangelho. Então, eu fiquei com essa conversa na minha mente, fiquei pensando que, na verdade, a nossa vida é como uma grande zona de guerra. Por um lado, né, a violência no Brasil é maior do que muitos países que estão em guerra. Mas, para além disso, nenhum de nós sabe o tempo de vida que tem. E nós não sabemos o tempo de vida que tem as pessoas que a gente conhece. Seus familiares podem morrer antes do ano acabar. Seus amigos podem morrer antes do ano acabar. Muita gente, antes do Natal chegar, vai morrer. É uma verdade. Precisamos de simplicidade para compartilhar o Evangelho de forma simples. Simples e eficaz. Porque o Evangelho é simples, nós precisamos, irmãos, construir uma espiritualidade simples. E isso começa com a igreja. Uma igreja simples não tem a ver com o tamanho da igreja. A virtude cristã, né, da simplicidade aplicada na igreja não tem a ver com a quantidade de membros que a igreja tem, não tem a ver com os recursos financeiros que a igreja tem. Uma igreja simples é uma igreja focada no essencial. Celebrar o Evangelho, adorar a Deus pela graça, levar pessoas a Cristo, testemunhar o amor de Cristo, explicar quem é Jesus, fornecer condições para que todos que encontrem Cristo experimentem crescimento integral no relacionamento com Deus, e impulsionar as pessoas no serviço do reino. Então a gente precisa se lembrar constantemente dessa ênfase, desse foco em tudo o que fazemos como igreja. Da devocional ao núcleo, da recepção ao time de música, dos dízimos ao abraço dos visitantes. Então lembra lá, o empresário quer simplificar processo para ter mais lucro. E há outras estratégias de simplificação visando outros resultados. Nós devemos simplificar processos para estarmos focados no essencial, que é a glória de Deus, que é honrar Jesus Cristo, que é contribuir com a expansão do reino e a transformação de vidas. Então a gente precisa ser uma igreja mais simples, que na prática significa uma igreja mais centrada, focada no essencial. E o que vale para a igreja, vale para a sua vida. O Evangelho nos demanda uma espiritualidade mais simples. E aí eu queria desdobrar isso em 4 áreas para a sua vida. Primeira área, a gente redescobrir a grandeza das pequenas coisas. Sabe, há um padrão que a gente tem, um padrão cultural, para a gente julgar a importância das coisas. Então, nesse padrão, nascer numa manjedoura é o tipo de nascimento insignificante. Morrer na cruz é a morte mais desprezível de todas. A gente vive a cultura do espetáculo. A importância das coisas é medida pelo dinheiro envolvido e pela audiência que se tem. Daí,
Os evangélicos têm a tendência de transformar tudo em um grande evento. Grandes cultos, grandes vigílias, grandes congressos, gente famosa, muita tecnologia envolvida, muito dinheiro investido, igrejas abarrotadas. E aí na nossa cabeça, quanto menos dinheiro envolvido, quanto menos audiência, menos importância. É como se nem Deus estivesse ali de verdade, né? Deus está lá. E aí, seguindo esse padrão cultural, a gente não consegue enxergar beleza nas pequenas coisas da vida cristã. Pior do que não enxergar beleza, a gente chega a não dar importância. Parece que quanto mais simples for a atividade, mais distante Deus estará. Por isso a gente não dá muita importância a um tempo de oração em casa, né? Preferimos as grandes vigílias. Não damos valor ao culto, que é apenas culto. O que vai ter no culto hoje? Culto. Só culto. Culto. Simples demais. Precisamos dos grandes congressos de adoração. Não vemos importância, valor, beleza na simplicidade da comunhão, do estar junto com os irmãos, para conversar, para orar, para pastorear, para ser pastoreado. Não temos tempo para isso. Por quê? Porque precisamos de tempo para ouvir os grandes pregadores. Então, irmãos, a gente precisa lembrar que o poder é do Espírito Santo. É Ele que atua entre nós. E a ação do Espírito Santo não depende de um telão de LED para agir. Precisamos redescobrir a glória dos pequenos momentos com o Senhor. A beleza dos momentos simples que não vão parar no Instagram. Note que essa foi uma das tentações do diabo para Jesus. Satanás disse assim: olha, Jesus, você sobe lá no mais alto do templo e se joga lá de cima. E aí o Senhor vai pedir para que os anjos venham e te sustentem. Então você imagine, Jesus pulando do alto do templo, anjos do céu segurando Jesus. Imagina o espetáculo. E Jesus disse não. Ele preferiu o caminho de seguir com 12 caras que eram pessoas sem qualquer influência naquela sociedade. Andar com eles, orar com eles, partilhar refeições com eles. Gente que até então era completamente desconhecida. Ele lavou os pés deles. Então, queridos, essa cultura maligna do grandioso, ela se esparrama em várias frentes, né? É a pessoa, por exemplo, que diz que tem vergonha de orar. Por quê? Porque ela não vai ter palavras bonitas para falar. Já ouvi isso. Algumas, várias e várias vezes. É a pessoa que não evangeliza. Porque ela pensa, bem, eu não vou ter palavras capazes de convencer. Mas, meu irmão, você não sabe que não depende de você. É a pessoa que não traz seu dízimo ou oferta porque acha que é pouco, né? Eu fico imaginando aquela viúva pobre, se ela pensasse assim. Jesus não teria elogiado. Então a importância espiritual dos momentos simples nos leva a uma segunda aplicação. Então a primeira é a gente perceber a grandiosidade dos pequenos momentos. E aí, fazendo ainda um adendo aqui, tem lá música famosa do Fernandinho, né, da gente, que grandes coisas estão por vir. E de fato, irmãos, nós cremos que Deus pode fazer grandes coisas.
O problema é você achar que pequenas coisas não são grandes coisas que o Senhor faz. Então o problema não está no Senhor, o problema está nos seus olhos. Está no padrão pelo qual você avalia o agir de Deus. Então você orar com um amigo é coisa pequena. Você não vê nisso grande coisa. Alguém te perdoar, você acordar alegre e vir ao culto, adorar o Senhor. Então a gente precisa repensar o que são grandes coisas. Nossa segunda aplicação tem a ver com a questão das rotinas. Nossa cultura tende a idolatrar as grandes realizações, o inédito, o inovador, o que foge do padrão, e a gente menospreza as rotinas. A simplicidade da rotina é chata. Queremos saber das grandes histórias. Somos inspirados pelo épico, pelo heróico, não pelo rotineiro. Só que a vida acontece em rotinas, né? Guarde uma coisa no seu coração. Quem não valoriza rotinas não amadurece. Quem não valoriza rotinas não amadurece emocionalmente e espiritualmente. Determinado mosteiro tem uma placa com uma frase muito interessante. Diz lá: todo mundo quer revolução. Ninguém quer lavar a louça. Ou seja, todo mundo quer fazer algo incrível. Aí você encontra aquela pessoa que está motivada a participar de uma viagem missionária do outro lado do mundo. Mas ela não se sente motivada a evangelizar o vizinho. Vemos isso quando a pessoa passa um tempo servindo na igreja e depois ela cansa. Ela diz assim: poxa, pastor, eu vou ficar a vida toda fazendo isso, né? Então, por exemplo, pegar aqui o exemplo da transmissão. Então a pessoa diz: poxa, eu vou ficar todo domingo montando o computador, ligando o computador, desligando o computador, carregando o computador. É muito pouco. Eu preciso de alguma coisa maior, mais relevante. Está pensando errado. A pessoa perde a perspectiva do reino. E o que vale para esse exemplo vale para outras áreas, né? É a pessoa que dá aula para as crianças, a pessoa que está na recepção, na música, no serviço, na intercessão, em todas as áreas. De repente a gente começa a achar que fazer a mesma coisa sempre, isso é muito pouco. Meu irmão, minha irmã, eu não sei você, mas eu entendo que para mim vai ser um grande privilégio passar o resto da minha vida preparando pregação, pregando pregação. Rotina. A rotina é cansativa. Manter rotina requer muito mais esforço e perseverança do que você fazer algo grandioso de forma esporádica. Porque lembre-se, simplicidade não é desculpa para a mediocridade. Então fazer sempre a mesma coisa não significa fazer sempre do mesmo jeito. É fazer sempre a mesma coisa. Mas como a minha motivação ela é a maior do mundo, que é agradar ao Senhor, a cada vez que eu fizer, eu vou fazer o meu melhor. O que é o cristianismo, irmãos? É um monte de rotinas que Jesus nos mandou praticar até que Ele volte. Então a gente vai simplesmente repetir louvor, oração, pregação, ceia, batismo, evangelização, dízimo, oferta, discipulado. Então Jesus não nos enviou para fazer coisas novas, para inventar coisas, mas para cumprir com fidelidade aquilo que Ele nos entregou. É uma coisa interessante, pensando sobre isso, ninguém dá testemunho de rotina. Pensa nisso, né? Nossa cabeça, ela está tão entranhada com essa cultura, que quando a gente pensa assim, em um testemunho, fulano vai dar um testemunho na igreja.
Você pense bem. A pessoa passou por todo tipo de sofrimento na vida, praticou todos os pecados possíveis, lidou com todo tipo de demônio. Um dia, pôde passar por desertos, mares, florestas e montanhas. Ela encontrou Jesus, saiu do inferno, entrou para a igreja e, claro, ficou rico. Aí eu conto a minha história, né? Eu cresci na igreja, nunca me desviei. Fui membro da mesma igreja até ser pastor. Sou pastor desde 21 anos. Não bebo, não fumo, nunca usei drogas. Estou casado com uma única e mesma esposa há 20 anos. E não fiquei rico. Não tem graça. Chato. Ninguém vai ser convidado para o meu testemunho. Entendeu? Não vai encher a igreja. Por quê? Porque a gente não valoriza. Entende? A gente não valoriza o que é simples, o que é ordinário. E aí a gente entra na terceira aplicação para a sua vida, que é você pensar a simplicidade para a área do consumo, irmãos. E aí o Natal é um negócio complicado, né? Porque a cultura ensina a gente a acreditar que felicidade é uma coisa que tem a ver com o que eu vou comprar. Então a gente vive um Natal marcado por consumismo, ostentação nas redes sociais e gula nas festas. Gula é pecado, irmão, lembra disso, tá? Gastamos mais do que precisamos, comemos mais do que necessitamos, bebemos além da conta e, claro, botamos tudo nas redes sociais para tirar onda com os amigos e inimigos. Então há duas ausências no nosso Natal. Falta Jesus e falta simplicidade. Uma coisa que é interessante é que a gente se inspira, né? Outra narrativa inspiradora é aquela narrativa de quem não tem nada e passa a ter muito. Né? É a narrativa da conquista. É o pobre que fica rico. É a pessoa que não tem que alcançou sucesso. O desconhecido que virou famoso. Só que o Evangelho é o inverso. Olha que coisa. O Evangelho, Paulo vai dizer que Cristo, ele era rico e se fez pobre por amor de nós. Ele abriu mão da sua glória. Ele se esvaziou. Então não é sobre conquistar ou acumular, é sobre renunciar. Aquele que tinha tudo renunciou à sua glória para a nossa salvação. Então veja, não é renunciar por amor à pobreza. O que determina a minha opção pela simplicidade não é, lembre-se, a quantidade de dinheiro. É a quantidade de evangelho no meu coração. É renunciar e guardar o coração da avareza, que é a idolatria. É renunciar àquilo que apenas é um estímulo à vaidade. É renunciar àquilo que serve apenas para satisfazer a minha gula. Porque a minha fome já passou há muito tempo. É renunciar para um Natal mais simples, uma vida mais simples, mais próxima do essencial. Simplicidade que nos ajuda a ter mais gratidão pelo que temos, irmãos. E ter menos ansiedade pelo que não temos. E ter mais disposição de compartilhar o que temos com quem não tem. Então, o que nos leva a uma última aplicação, que tem a ver com a simplicidade do tempo. Você já reparou como a agenda de Jesus era uma agenda simples? Queridos, nós fazemos muitas coisas, nos enchemos de ocupações, ocupações que nos trazem preocupações, e a gente não tem tempo para o essencial. Você precisa simplificar a sua agenda, retirar distrações e ocupações desnecessárias. Um determinado pastor que eu conheço, ele diz que todo aniversário dele, ele acorda de manhã e a primeira coisa que ele faz é fazer uma listinha das coisas que ele vinha fazendo. E a cada aniversário ele risca uma. Ele fala, esse ano eu faço menos uma coisa.
Entende a lógica? A gente não tem tempo de orar. A gente não tem tempo de ajudar um amigo. A gente não tem tempo de servir na igreja. A gente não tem tempo de rir com a família. A gente não tem tempo de investir no alvo missionário. A gente não tem tempo de cuidar da saúde. A gente não tem tempo de edificar o coração. Quer ver uma coisa que o crente mente? É assim. É aquela coisa de, pode contar comigo. É? Pastor, conta comigo, hein? Então a pergunta é, se eu te ligar no meio de uma quarta-feira de manhã, você vai parar tudo que você está fazendo para vir me ajudar? Veja, não é porque você é uma pessoa ruim, não. Mas é porque temos muitas ocupações. E essas ocupações tomam conta da nossa cabeça. Consomem o nosso tempo e energia. Mas certamente no dia que você tiver uma quarta-feira ruim, que a sua vida estiver por um fio, você gostaria que alguém parasse tudo o que está fazendo e fosse ao seu encontro. Isso faria diferença para você. Pense em Jesus. Será que Jesus algum dia reclamou que não tinha tempo para orar? Ou você vai me dizer que é mais ocupado que Jesus? Algum dia Jesus reclamou que não tinha tempo de ajudar alguém? Então, meu irmão, minha irmã, queria que você orasse por isso. Uma oração simples, por um motivo simples. Senhor, eu preciso de mais simplicidade. Porque a falta de simplicidade está te afastando do que é mais importante. Está te afastando do que é essencial. Está te afastando de Jesus Cristo. Fale com o Senhor. Feche seus olhos. Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor discernimento para que talvez você tire da sua vida algumas coisas. Quem sabe retirar distrações, retirar ocupações desnecessárias. Peça ao Senhor discernimento, para que você possa se livrar desse apego ao consumismo e conseguir se alegrar nas pequenas coisas, a ver beleza, a ver a presença de Deus nas pequenas coisas, nas rotinas. Peça ao Senhor graça para você manter com perseverança rotinas. Deus amado, nós te louvamos, ó Deus, porque o Evangelho, Senhor, ele é incrivelmente simples. Simples, ó Pai, de modo que todos, ó Pai, inclusive as crianças podem entender. Mas apesar de tanta simplicidade, ele é também, Senhor, maravilhoso, grandioso. Eu peço ao Senhor que nessa noite nos ajude a redescobrir a simplicidade do Evangelho. E que essa simplicidade, ó Pai, possa moldar a nossa vida, Senhor.
Dá-nos um coração, Senhor, mais simples. Ajuda-nos a simplificar nossa mente, nossas rotinas, para que os nossos olhos, a nossa mente, esteja, Senhor, no essencial. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos uma igreja mais simples e mais focada no que é mais importante. Permita-nos, ó Pai, que como cristãos tenhamos rotinas mais simples e mais focadas no que é essencial. Ah, Deus, ajuda-nos a atravessar esse final de ano, Senhor, buscando, Senhor, uma mudança de comportamento. Quem sabe um Natal mais simples, mas mais alegre, Senhor. Um Natal mais simples, ó Pai, mas mais cheio da Tua presença, Senhor. Um Natal mais simples, ó Pai, mas mais disposto, Senhor, a abençoar, a partilhar, a evangelizar. Um Natal mais simples, ó Pai, mas mais encantado com a Tua glória, Senhor. Ah, Deus. Dá-nos, ó Pai, que os nossos olhos se encantem com a beleza, Senhor, da simplicidade, das pequenas rotinas do Evangelho. E que tenhamos uma vida simples, que nos permita, Senhor, estar mais disposto a servir ao Senhor e a servir ao nosso próximo. Louvado seja o Teu nome, pela simplicidade da manjedoura, pela simplicidade da cruz, pela simplicidade, Senhor, da Tua palavra, que transformou eternamente as nossas vidas. Em nome do Teu Filho nós oramos. Amém.